Então, galera, vamos para parte 2 ainda da primeira aula, tá? Então a gente vai dividir as aulas em vídeos pequenos para não ficar muito cansativo. Por isso que a gente não vai gravar um vídeo tudo de uma vez só, ok? Vamos lá então. A parte 2. Olha só. É muito importante e é muito frequente em provas de Enem, de vestibulares, de academias militares, do Enseja, tá? No tema razão, esse conceito aqui, ó, aqui também é um tipo de razão, tá? Escala, tá? É muito comum, por exemplo, você ler lá no mapa, esse mapa está na escala 1 para 100 mil, tá? Isso quer dizer o quê? Que 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros no comprimento real. Então, acontece vamos supor que eu tenho um mapa lá e eu tenho 2 pontos no mapa, o ponto A e o ponto B. E eu medi a distância com uma régua entre o ponto A e o B e eu obtive 8 centímetros. Então, ó, cada 1 centímetro desses 8 aqui, ó, equivale a 100 mil centímetros no comprimento real segundo a escala do mapa. Para eu descobrir o comprimento real, eu faço 8 vezes 100 mil. Tá? Ou seja, isso dá 800 mil centímetros. Se eu quiser transformar em metro, eu divido por 100. Tá? Então, 800 mil dividido por 100 é só cancelar os 2 últimos zeros aqui, né? Então fica 8 mil. Então, segundo essa escala, esses 2 pontos aqui, eles estão a 8 mil metros de distância, em linha reta, tá certo? Então essa é a nossa ideia principal para a escala, tá? Ó, esse é o nosso exemplo 2 que trata disso. O exemplo 2 trata de escala, tá? A escala também pode estar relacionada à ampliação e redução, tá? Como assim ampliação e redução? Veja, ó, isso aqui é uma miniatura de um carro de verdade, tá? Um carrinho pequeno, ó. Então, para eu fazer essa miniatura, o fabricante, a pessoa que fabricou isso, tá? Para fazer essa miniatura, ela teve que, né, para a cópia ficar bem fiel, fazer uma redução do tamanho, obedecendo uma escala. Ó, um carrinho em miniatura, segundo informações do fabricante, apresenta-se em uma escala de 1 para 25. Lê-se 1 para 25 e indica que 1 centímetro na miniatura equivale a 25 centímetros no tamanho real. Riba mediu com uma régua o comprimento do carrinho, obtendo 18 centímetros. Qual o comprimento real desse modelo de carro? Então, ó, eu sei que 1 centímetro ali no carrinho equivale a 25 centímetros no comprimento real, não é mesmo? Então eu medi aqui, eu medi o comprimento, ó, daqui até aqui, o comprimento deu 18 centímetros. Então, ó, 18 centímetros, tá? No carrinho, ó, lembrando, cada 1 centímetro desses 18 centímetros equivale a 25 centímetros no comprimento real. Então, para eu solucionar o problema, é só pegar e multiplicar 18 por 25, que dá 450 centímetros, ok? Para transformar centímetro em metro, eu divido por 100. 450 dividido por 100, 4,5 metros, tá? Ó, centímetro para metro, a gente divide por 100, ok? Então, é bem tranquilo a gente perceber um padrão aqui, né? Ó, a minha escala, se tivesse uma outra escala aqui, 1 para 80, quer dizer que 1 centímetro no objeto
equivale a 80 centímetros no tamanho real desse objeto. Aí eu meço lá no objeto, com a régua, um comprimento de 20 centímetros. Cada 1 centímetro aqui no objeto, na miniatura, cada 1 centímetro desses equivale a 80. Lembra que esse aqui é um outro exemplo, tá? Não tem nada a ver com o exemplo 2. Então, para eu saber qual é o comprimento real, né? Essa medida de 20 centímetros seria 20 vezes 80. Aí 2 vezes 8 é 16. Eu boto um zero aqui, um zero ali. Ó, um zero de cada, um zero do 20, um zero do 80. 1.600 centímetros. Se eu quiser passar para metro, eu divido por 100, né? Certo? Então, isso dá 16 metros. Tá ok? Continuando aqui. Ó, a porcentagem também é uma razão, tá, galera? Então, ó, a porcentagem, ó, observe, quando eu falo em porcentagem, né, eu falo, por exemplo, de forma geral assim, ó, X%. Eu sempre tenho que associar isso a uma fração de denominador 100. Então, ó, porcentagem é uma razão de denominador 100. É muito comum a gente encontrar em notícias de jornal, aqui é uma manchete do jornal, ó, inflação dos alimentos já é 14% em 12 meses. Tá? Vamos pensar assim, o que está acontecendo aqui? Ó? Se um produto custava R$100, se um produto custava R$100, tá? Em janeiro de um ano, passou-se 12 meses em janeiro do outro ano, ele passou a custar 114%, ó. Porque 14% de 100 é 14. Como assim? A gente já vai, né? A gente já vai ver mais uns exemplinhos para calcular a porcentagem, mas vamos pensar assim, ó. Esse 14%, tá? É o mesmo que 14 dividido por 100, que é o mesmo que 0,14. Observe uma coisa, então existem 3 formas de a gente calcular a porcentagem, tá? Ó, eu posso calcular a porcentagem, eu posso, representar a porcentagem, forma percentual, forma fracionária e forma unitária. Ó, essa forma aqui é a forma percentual. Essa forma aqui é a representação fracionária. E esse jeitinho aqui é a forma unitária. Ou também decimal, né? Tá? É mais comum chamar essa forma aqui de forma unitária. Ok? Ó, então, retomando lá o exemplo 1, dá uma olhada, olha só que interessante. Ó. Vocês lembram lá na aula anterior que o Leonardo tinha acertado 3/5 das questões da prova? Ó, eu posso obter uma porcentagem através desses 3/5. Veja uma coisa aqui, ó. Se eu pegar e dividir 3 por 5, tá? Eu boto um 0, 0,6, né? Porque 6 vezes 5 é 30, sobra 0. Então, ó, o 0,6 representa 60%. Ah, então, o Leonardo acertou 60% da prova. Ó, se eu quero converter a porcentagem decimal para a forma percentual, é só multiplicar por 100. E a Mariana? A Mariana era 3/4. Ó, divido 3 pelo 4. Uma fração representa isso, uma divisão, né? Então, 3 dividido por 4. Ó, põe um 0, porque o 3 é menor que o 4. Põe um 0 e uma vírgula.
Agora eu estou dividindo 30 por 4. Dá por 7. 7 vezes 4 é 28. 30 tira 28, sobra 2. Como eu botei um 0 e uma vírgula, eu posso botar um 0 em cada resto aqui, tá? 20 dividido por 4, 5, né? 5 vezes 4, 20, sobra 0, ó. Então, 0,75 representa 75%. Como que eu obtive? Ó, se eu pego o decimal e multiplico por 100, eu obtenho a forma percentual, tá certo? Então, como 75% é maior que 60%, a Mariana acertou mais, tá? Mas a gente já tinha concluído isso quando lá na aula 1, né? A gente estabeleceu que o 3/4, que eram os acertos da Mariana, é maior que 3/5, que era a razão entre total de questões e acertos do Leonardo. Ok, gente?